Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Naquele que já é o nosso melhor dia, recebo hoje um ótimo dia na sua vida, recebo que tudo lhe vai bem, recebo que Deus mesmo console aí o seu coração na situação que você possa estar passando, no que te vem, no que te vai. Saiba que Deus pagou por você um preço muito caro, um preço muito alto, não vai te deixar agora. Efésios capítulo 1, verso 14, diz que Ele é o penhor da nossa herança, Ele quitou esse preço. E a qualquer momento, passe o que passe, aconteça o que aconteça, não vai te deixar jamais. Naquele que já é o nosso melhor dia, seja bem-vindo todos. Desde já, muito obrigado aí pela sua participação, você que está nos acompanhando por essa gravação, você que está aí ao vivo, muito obrigado. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Saiba que o que nós temos para falar não é minha opinião, é isso, mas falamos do que está escrito no Evangelho. Se você por acaso não me conhece, tem chegado aqui por agora, temos recebido bastante correios, o meu nome Neilton Cardoso, e falamos a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Neilton Cardoso. Nosso assunto aqui, sempre que nós estamos aqui, tratamos aqui do Evangelho da incircuncisão. Esse é o nosso assunto. Não temos aqui um outro assunto. E esse assunto foi revelado, esse Evangelho foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou aqui revelado, escrito em 14 cartas. Muito obrigado pela sua participação. E o tema de hoje vai ser a cidade do Deus vivo. Esse é o nosso tema, a cidade do Deus vivo. Muito obrigado aí aos meus irmãos. Ontem estava assistindo meu irmão Dino Sânio, uma explicação aí tranquila. Meu irmão Orlando Alves também, não pude ouvir todo por um probleminha da internet, mas vou assistir daqui a pouco o restante que faltou. Muito obrigado aí pela sua participação, me honra muito tê-los aqui nos assistindo. E peço também a você que está me assistindo que compartilhe a mensagem. Se for possível, passe para outras pessoas, para que a palavra corra e seja glorificada. E se for possível também, se inscreva no nosso canal lá do YouTube. Temos um canal, Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Deixa lá um comentário, comente aqui também na mensagem, para que as outras pessoas possam entender, possam ver que não é uma opinião minha, mas é o que está escrito no Evangelho da incircuncisão, de Romanos até Hebreus. Muito obrigado pela sua audiência, você que já está aí ao vivo. Saiba que você é um abençoado. E a nossa oração é essa, que os olhos do seu entendimento sejam iluminados por Deus, para que você possa entender a vontade dele na sua vida. A vontade essa que está expressada em 14 cartas. Não procure a vontade de Deus em outro lugar para a sua vida, porque você não vai encontrar. Porque o que Deus tem revelado para você depois da cruz, para nós que estamos depois da cruz, está escrito, de Romanos até Hebreus. Não existe mais essa história de profeta, eis que vejo, eis que digo, não. É que eis está escrito. O eis agora está escrito, aquela história que nós passamos lá na religião, eis que vejo, eis que digo. Isso acabou. Agora é o que está escrito no Evangelho, de Romanos até Hebreus, o Evangelho da incircuncisão. Um abraço também à abençoada Vanilda Lima, um ótimo dia para ti e para o seu esposo. Me honra muito tê-los aqui participando também. E a todos que estão aqui nos assistindo, não consigo aqui ler o nome de todos, porque é uma debilidade aqui minha, não consigo ver muito. Anderson de Souza também, um abraço para ti, abençoado. Muito obrigado aí pela sua presença. Então vamos aqui ao tema, que o nosso tema aqui é curto, a cidade do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, nós cremos que tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo essa carta, não é isso? Hebreus capítulo 12, verso 22. Eu tinha até uma Bíblia, muitos anos quando eu era garoto, que estava lá escrita, Epístola de Paulo aos Hebreus. Já perdi essa Bíblia e nunca mais encontrei nenhuma com essa inscrição. Mas não por isso que nós cremos, pelo conteúdo da carta, não é isso? Somente, quem diria que o diabo foi destruído, além de Paulo? Quem diria que o pecado foi aniquilado, além de Paulo? Mas ninguém, não é isso, abençoado? Então, veja aí, Hebreus capítulo 12,
O verso é o 22 que diz assim, ó, vamos ler com bastante carinho. Mas, acompanhe na sua Bíblia, por favor, mas chegastes, já chegou, aqui a inscrição está dizendo aqui, já chegou ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Aqui está o nosso tema, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não é terrenal, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, muitos milhares, não são poucos, são muitos milhares de anjos. Então, abençoados, Igreja do Senhor Jesus, amada de Cristo, aquela que foi comprada por um bom preço, não é isso? O próprio Deus entrou num corpo de carne e comprou a sua igreja, pagou no cash, ali no cash foi sangue, o sangue dele ali na cruz, tá bom? Então vamos aqui falar o seguinte, vamos continuar a falar da superioridade do pacto da graça sobre o pacto da lei. Esse aqui é o nosso tema, essa é a nossa vida, esse era o dilema do apóstolo Paulo, explicar que o pacto da graça era superior ao pacto da lei. E ambos foram separados na cruz. E essa era a pregação do apóstolo Paulo e essa é a nossa pregação. Explicar, falar que esses dois pactos foram separados na cruz e que o pacto da graça é superior ao pacto da lei. E mais, não se pode misturar. Não tem como você pegar alguma coisa da lei e misturar no mesmo lugar, na mesma congregação, com alguma coisa da graça, botar os dois juntos assim. Não tem, é como assim, tipo água e óleo. Você bota na embalagem, sacode, quando separa, um sobe e o outro desce. Assim é a lei e a graça. Não tem como misturar, porque quando você procura saber da verdade, a lei fica na mentira e a graça corre para a verdade. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 7 e no verso 9, o apóstolo Paulo ele diz que o pacto da lei, veja bem, o pacto da lei foi um pacto de maldição e morte. Olha, isso aqui é muito sério, abençoado. Ele disse lá, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7 e o verso 9. Ele diz que o pacto da lei foi um pacto de condenação. Isso é muito sério. E diz que foi. Preste bem atenção no tempo do verbo. Foi. Por que foi? No passado. Porque o evangelho da incircuncisão afirma em Romanos capítulo 10, verso 4, que o fim da lei, o fim do pacto de Moisés, o fim das 613 ordenanças, foi Cristo na cruz, para a justiça de todo aquele que crê. Acabou ali na cruz o pacto da lei. Na cruz de Cristo, a lei teve fim. Vamos repetir. O fim da lei é Cristo ali na cruz. Agora, o pacto que foi estabelecido na cruz, a partir da cruz, para todas as nações, a lei foi só para os judeus, agora o pacto da graça é para todas as nações. Romanos capítulo 1, verso 5, diz que recebemos graça e apostolado para obediência à fé, não às obras, obediência à fé, entre todas as nações, melhor e superiores promessas. Diz que o pacto da graça foi um pacto de melhor e superiores promessas. Hebreus capítulo 8, verso 6. Nós estamos aqui pertinho, vamos aqui ler que diz assim, ó. Mas agora, olha só o que diz aqui, ó. Mas agora alcançou ele, falando de Cristo, ministério tanto mais excelente. Olha, o negócio já mudou de figura, mais excelente. Quando é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Está falando aqui do pacto da graça. E tem mais, abençoados, não se misturam. Já falamos, vamos repetir. O pacto da lei não pode ser misturado com o pacto da graça, porque lá em Romanos, capítulo 11, verso 6, diz que de outra maneira, diferente da graça, já não é graça, já não é evangelho. Se botar um pouquinho lá de lei, já não serve, porque quando nós começamos a tratar com o evangelho da graça, tinha alguns lugares que nós aqui pregamos realmente a graça, nós falamos abençoado, não tem pecado, não tem ceia, Santa Ceia também não tem, e nós olhamos assim, e esse batistério aí, para que serve? Não, é o batismo. Então, abençoados, se botar um pouquinho de lei, lá já não é mais graça. É isso que diz o Evangelho. De outra maneira, a graça não é graça. Não aceita mistura. Tem que ser 100% a graça de Cristo.
100%, não pode botar uma pitadinha, coisinha. Não, nada disso. Acabou, estragou tudo. E veja mais, aqui no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, no verso 15 em diante, o escritor, que nós acreditamos que seja Paulo, ele deixa bem claro a separação desses dois pactos. Hebreus capítulo 12, e mais, que nós, depois da cruz, pertencemos ao pacto da graça. Isso fica bem claro. Depois, mais tarde, quando você tiver um tempinho, receba o que você tenha, leia aí todo o capítulo 12 de Hebreus, que é muito bom. Mas nós vamos ler aqui somente o verso 15. Vamos ler aqui, ó, Hebreus 12, 15. Diz assim, ó, tendo cuidado, olha só o que diz aqui o escritor, tendo cuidado que ninguém abençoado, não é porque ele é doutor lá não, ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Agora, é uma pergunta aqui, né? Como é que alguém se priva da graça de Deus? Que o escritor diz aqui, que ninguém se prive da graça de Deus. Olha, abençoados, olha como é que se priva da graça de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a voltar à circuncisão, porque quando alguém volta à circuncisão, é como se Cristo não valesse de nada. A incircuncisão, o pacto da graça, não vale de nada para quando alguém se mete debaixo dos conceitos, dos preceitos lá, dos mandamentos da lei de Moisés. Os benefícios da graça, para ele, não aproveita. Quando alguém volta, se mete debaixo dos rudimentos da lei de Moisés. Cristo nos libertou para a liberdade, você é livre. Mas quando você quer pagar o preço que Cristo já pagou, você está dizendo que o que Cristo fez não está ali aproveitando. E vai estar perturbado. Porque uma pessoa que se mete debaixo do pacto da lei fica perturbada, e com medo, e ainda contamina os outros. Não era assim que era a nossa vida quando nós estávamos lá? Você pode olhar com bastante clareza isso. Porque uma pessoa que está na religião tem medo do inferno, tem medo do diabo, e qualquer coisinha, Jesus está voltando, eu vou ficar, eu tenho que estar pronto. E ainda contamina as outras pessoas, falando, você está em pecado, você tem que isso. Não, abençoado. É porque está de volta, voltou aos rudimentos da lei de Moisés. A religião, de um modo geral, toda religião, falamos aqui com 100% de certeza, é garantido aqui pelo Evangelho. Toda religião se priva da graça de Deus. Toda ela, dos benefícios do Evangelho da circuncisão. Por quê? Porque a doutrina ensinada lá na religião é de acordo com a lei de Moisés. Todas. Não existe uma religião que tenha uma doutrina diferente de Moisés. Porque todas elas, abençoadas, eram 613 ordenança, tem ordenança para tudo que é religião. Você pode pegar umazinha ali e fazer uma religião. Todas elas estão debaixo desse rudimento da lei de Moisés. Deixa aqui te dar um exemplo que nós usamos bastante, porque é bem conhecido. Deus te abençoe. Todas as religiões, não importa se você é evangélico, não importa se você é macumbeiro, se você é espírita, não importa a religião que você participe. Mas usa essa frase lá da lei de Moisés, Deus te abençoe. E quando o Evangelho diz, a incircuncisão diz que os da fé já foram abençoados juntamente com o crente Abraão. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós que nascemos depois, somos da fé, fomos abençoados, já estamos abençoados. Não é que Deus vai... Não, Deus não vai nada, Ele já foi, Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que antes da fundação do mundo, no Espírito, aqui na nossa mente, Deus já havia nos abençoado com todas as bênçãos. Deus te abençoe, era lá no pacto da lei, quando se vivia por obras. Se lá o cidadão lá cumprisse lá os mandamentos certinho, então Deus ia lá e abençoava. Você lembra de Josué, lá quando atravessou lá o rio lá e quando chegou do outro lado, eles fizeram tudo certinho e eles falaram, estamos muito felizes, estamos muito alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E ele estava certo, porque o povo cumpriu ali o mandamento, então
Deus já havia abençoado. Nós, depois da cruz, nada disso. O Evangelho diz, a circuncisão diz, que nós sempre somos conduzidos em triunfo. Por quê? Por causa do meu esforço? Não. Por causa da morte de Cristo na cruz. Somos sempre conduzidos em triunfo. A religião, veja bem, a religião, ela não entende o antes e o depois da cruz de Cristo. Quando nós falamos de Jesus, é tudo a mesma coisa, antes da cruz e depois da cruz. A religião, ela não entende e não ensina que antes da cruz se vivia por obras. Antes de Jesus morrer na cruz e pagar o preço, se vivia por obras. Tinha que se agradar a Deus fazendo lá os 613 mandamentos lá da lei de Moisés. Agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou, se vive por fé. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz que nós, os da fé, depois da cruz, vivemos por fé e não por vista. Nós não vivemos porque está chovendo, hoje está mal, hoje está feio. Não é por isso. Nós cremos que Deus tem o controle de todas as coisas. Se está chovendo, abençoado, é porque Ele quis. Se está fazendo sol, da mesma maneira. Vivemos por fé, crendo que Cristo já fez todas as coisas. Antes da cruz, era o pacto da circuncisão, lei de Moisés. A religião não prega isso. A religião não entende isso. E depois da cruz, incircuncisão, a não circuncisão. Gálatas 2,7, o apóstolo Paulo apresenta os dois pactos. Nós estamos depois da cruz, então nós estamos da incircuncisão. Porque antes da cruz, se vivia de acordo com Jesus de Nazaré. Antes da cruz, né? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas depois que ele morre e ressuscita, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, verso 4, diz que nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Olha, por que nós estamos falando todas essas coisas, se o assunto é a cidade do Deus vivo? Olha, se você não entende esse antes e depois da cruz, não vai entender também a cidade do Deus vivo. Você tem que entender a sua posição em Cristo Jesus, a cidade do Deus vivo, senão você vai andar no caminho errado. Você tem que entender a sua posição em Cristo Jesus, senão você vai entender as coisas erradas. Você lembra quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Esse caminho acabou ali na cruz. Se você ficar nesse caminho, você não vai ter acesso à cidade do Deus vivo. Por quê? Diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20, que na cruz o próprio Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. É esse caminho que nos leva à cidade do Deus vivo. Não é o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele parou ali na cruz. Você precisa entender o antes e o depois. Senão você não vai chegar na cidade do Deus vivo. Olha, tem que se entender, abençoado. Tem que se entender a nossa posição em Cristo. Quando nós falamos aqui, abençoados, estamos falando da nossa posição. Estamos falando santo, é a nossa posição. Filhos, é a nossa posição em Cristo. Não por méritos nossos. Isso tem que ficar bem claro. Não é porque você é bonzinho, porque você faz tudo certinho, você nunca atrasou a conta de luz. Não é por isso não, abençoado. Não é por isso. É pela obra de Cristo lá na cruz. A obra que ele fez, porque ele morreu, ressuscitou e ele pagou o preço devido, 100%. Não deixou nada para você nem para mim. Por isso nós falamos, nós somos perfeitos, mas na posição que ele nos colocou. Veja bem, tem que se entender isso. Hebreus capítulo 12, vamos ler aqui, Vamos ler mais um verso aqui, o verso 18, 12, o verso 18 diz assim, por que não chegastes ao monte palpável? Não tem nada a ver com a lei, olha só, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Se você não entender a sua posição, o caminho que você está, você vai parar nesse lugar. E o verso 19, que diz assim, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviam pediram que não lhe falasse mais. O negócio era tremendo. E o verso 20, porque não podia suportar o que lhe mandava. Se até um animal tocando o monte, será apedrejado. E o verso 21, e tão terrível era a visão, olha só, terrível a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Entenda, abençoado, entenda o que Moisés disse sobre o pacto da lei. Moisés que recebeu os mandamentos. Ele disse, estou todo assombrado e tremendo. Que coisa terrível que era a lei de Moisés. Impossível de se cumprir. Não tinha como, porque a lei era um labirinto. Né? Você cumpria 1, 2, 3, automaticamente
por ter cumprido aqueles, você já escorregava em alguém, em algum lugar. Era impossível de se cumprir para aqueles que estavam antes da cruz de Cristo. Nós não. Para nós que estamos depois, é fácil, é simples, porque Cristo já cumpriu por nós. Por isso que é simples. Tá bom, abençoados? Até o verso 21 que nós lemos aqui, falou sobre o assombro da lei. Moisés aqui, disse, o Paulo escreveu aqui, o assombro da lei. Mas no verso 22, olha o que ele disse aqui no verso 22. Mas, no verso 22, ele diz, chegastes, a coisa já muda de figura, já chegamos ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. O negócio aqui já mudou de figura. E a Jerusalém celestial. A religião ela tem assim, um chamego, né, com Jerusalém, mas com a terrenal. E fazem excursão, e viajam lá para os montes das oliveiras lá, para os muros lá para orar. Eles têm um chamego muito grande, mas o Evangelho diz que é a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Olha, abençoados, veja bem, o reino que já chegou, porque ele disse, chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, é espiritual. É isso que a religião não captou, né? não entendeu. E eu gostaria que você entendesse, eu oro para que você entenda. O reino de Deus é um reino espiritual. O Deus vivo é espírito. Quando ele disse a cidade do Deus vivo, esse Deus aqui é vivo, é espírito. 2 Coríntios 3,17 diz que Deus é o espírito, não é carne, não é sangue. A Jerusalém é a celestial, não é a terrenal. Tem que se entender, abençoado, o pacto é espiritual. A nossa pátria, o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3,20, diz que a nossa pátria é celestial, é no céu. Você sabe o que é pátria? Pátria é o local de nascimento, onde se nasce. Nesse corpo de carne, eu sou brasileiro, porque eu nasci aqui no Brasil, é minha pátria. Mas no espírito, a nossa pátria é os céus. Lá a nossa pátria, o pacto da graça é do espírito. O pacto da graça, que foi estabelecido na cruz, não é um pacto de carne. Veja aqui, vamos ler aqui, Romanos capítulo 8, que fala que a diferença desse pacto, Romanos capítulo 8, o verso 1. Veja da onde que é esse pacto. Diz assim, portanto agora depois que Cristo morreu e ressuscitou, portanto agora, diz assim, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Jesus de Nazaré, antes da cruz? Não, em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o Espírito. Segundo o Espírito, abençoado. Porque o pacto é do Espírito. Não adianta você andar muito bonitinho segundo a carne, não faz mais do que a sua obrigação, não faço mais do que a minha obrigação, do que me comportar bem, mas o pacto é do Espírito. Você precisa entender isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, o apóstolo Paulo, ele diz que carne e sangue não participam desse reino. Carne e sangue, as coisas desse corpo, as coisas que eu faço nesse corpo, não participam, não podem participar do reino de Deus. Romanos capítulo 14, verso 17, eu gostaria de ler aqui com você, 14, verso 17, o apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, ele fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então não adianta você fazer jejum, porque o reino de Deus não vai ser alcançado com o seu jejum, mas justiça e paz e alegria onde? No Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixa bem claro que o reino de Deus é aqui na mente, no seu espírito, não é uma coisa de carne, abençoado, onde Deus habita. O reino de Deus é aqui onde Deus habita. Onde que Deus está? 1 Coríntios 3,16, ele diz que ele habita no nosso espírito. Ou não sabeis vós que vós sois moradia do Espírito de Deus, que o próprio Deus, olha só, que ousadia, né? Que ousadia do apóstolo Paulo, o próprio Deus habita no vosso espírito, somos moradia dele, porque o pacto, a cidade, o reino, Deus é tudo no espírito. Não existe aqui, não existe coisas aqui da carne, não. Olha só, vamos ler aqui mais um pedacinho, olha que coisa aqui bem tremenda.
Hebreus capítulo 12, o verso 27, vamos aqui continuar lendo, que diz assim, ó, e esta palavra da graça, hein? O apóstolo Paulo não escreve outra coisa, a palavra da graça da incircuncisão, revelada ao apóstolo Paulo, ainda uma vez, na cruz, um único sacrifício de Cristo, mostra a mudança das coisas móveis. O sacrifício de Cristo na cruz mostra a mudança das coisas móveis, coisas visíveis, obras da lei, mandamentos, 613 ordenanças, como coisas feitas. Para quê? Para que mostrou? Para que as coisas móveis fossem mudadas. Para quê? Para que as coisas imóveis, as coisas do Espírito, permaneçam. Para isso. Olha, e o verso 28 diz assim, por isso, o resultado dessa mudança, saiu as coisas móveis e ficou as coisas imóveis, tendo recebido, olha o resultado, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Qual reino? Qual é o reino que não pode ser abalado, abençoados? A cidade do Deus vivo. Um reino por fé. Esse reino não pode ser abalado, porque ó, é aqui, ó, na mente, no espírito, na sua mente. Não tem como mudar esse reino que está, que Deus mesmo imputou em você. Hebreus capítulo 10, verso 14, ele diz que com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo, nos fez perfeitos para sempre. E isso aí não muda, abençoado. Esse reino é inabalável. Não tem como mudar isso. Não tem como você voltar a ser um pecador, não tem como você perder a sua salvação, não tem como você ir para o inferno. Não, isso aí não abala, de forma nenhuma, porque a garantia é o sacrifício de Cristo ali na cruz. E o reino é aqui, ó, na mente. A cidade santa é na mente. Essa cidade não pode ser abalada. A cidade do Deus vivo. Por quê? Porque é no Espírito. Está aqui, tá aqui guardadinha ali por Deus para sempre. E não é visível. A religião, ela espera uma cidade santa que vai descer dos céus e com um muro de ouro, rua de ouro, árvores que dão fruto o ano todo, um fruto cada mês, e tem um mar de cristal, coisas visíveis. Mas o Evangelho diz que a cidade não é visível, a Jerusalém é celestial, é no Espírito. É a forma de pensar, a forma de crer, a forma de entender. A cidade do Deus vivo, onde Deus habita. E onde que Deus habita? No teu Espírito, abençoado. É aí que está essa cidade. Diferente, né? Claro, com certeza, diferente da Jerusalém terrenal. Veja o que diz aqui em Gálatas. Vamos ler aqui esse verso aqui, rapidamente. Gálatas, capítulo 4, para ver aqui a diferença de uma cidade para outra. 4:25. Gálatas 4:25, que diz assim, ó. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe. Que Jerusalém é essa? Aquela que está lá, pois é escrava com seus filhos. A Jerusalém ali, a terrenal, é escrava com seus filhos. A 26, verso 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. A Jerusalém celestial, a qual é a mãe de todos nós. A Jerusalém celestial, é essa a cidade do Deus vivo. A cidade, a Jerusalém celestial. Diz que a santa é a celestial. Seja bem claro, se você quer conhecer a Jerusalém, é a celestial, que está aqui revelada de Romanos até Hebreus. Agora, a terrenal, abençoada, é escrava, está embaixo de maldição. O que acontece lá até hoje em dia é bomba, é guerra, e mata, e invade. Por quê? Está debaixo de maldição. Está debaixo de um pacto, ainda vive um pacto que não serve, não é cidade celestial. Tá bom? E o verso 29? O verso 29 aqui, que é tremendo esse verso 29. Eu tenho certeza que você passou lá na religião, você tinha medo desse verso aqui, você tinha medo. Verso 29 de Hebreus 12. Traz medo, terror, deixa a religião assustada. Olha, quando se lia esse verso aqui lá na religião, causava medo. Olha o que diz. Porque o nosso Deus, depois que ele falou aqui sobre o monte lá, a cidade santa, falou lá do pacto da lei, a separação. Então, no finalzinho, no último verso, ele diz assim, porque o nosso Deus, o Deus vivo, é um fogo consumidor. Olha, abençoados, o nosso Deus, mas qual Deus? O Espírito. Está falando aqui Espírito, o Deus é Espírito, o ressuscitado, aquele que ressuscitou.
depois da cruz. É desse que ele está falando, o Deus vivo da cidade. Lembra a cidade do Deus vivo? É esse Deus aqui, o Deus vivo da cidade. Esse Deus é um fogo consumidor. Esse é. Agora, a pergunta, né? A pergunta que se você perguntar lá na religião, você vai ter uma outra resposta. A pergunta é, o que foi consumido pelo Deus vivo? O que foi que ele consumiu? A religião, ela pensa e ensina, porque eu ensinei, né? É inferno, perdição eterna, lago de enxofre. Olha, meu irmão, Deus é fogo consumidor. Deus vai pesar a mão e mais, de alguma forma, Deus está castigando os homens, pesar aquelas pessoas desobedientes. Porque eles dizem, olha, Deus é fogo consumidor. Se você não se ajustar, se você não fizer, se você não pagar o preço, ele vai te consumir, ele vai pesar a mão em você. Mas, olha, isso é a religião que fala. Eu tenho certeza, se você não falou exatamente isso, não pensava exatamente isso, não ouviu isso, alguma coisa bem semelhante. Mas o assunto aqui, em Hebreus capítulo 12, o que trata aqui em todo o capítulo, é a mudança dos pactos. Foi a mudança dos pactos, foi estabelecer a cidade do Deus vivo. O assunto aqui é esse, o assunto aqui não é outro. Aqui não está se tratando que Deus vai castigar alguém, que Deus vai mandar alguém para o inferno, que Deus vai pesar a mão em cima dos desobedientes. Não, o assunto aqui é a formação da cidade do Deus vivo, que o próprio Deus, ele é fogo consumidor, ele consumiu com algumas coisas. O nosso Deus é fogo consumidor. O que foi que ele consumiu? A lei de Moisés. Por isso que o apóstolo aqui no finalzinho, o escritor diz, Deus é fogo consumidor. Lembra lá na cruz que ele falou? Está consumado? Ele consumiu, acabou, abençoado, com a lei de Moisés. O nosso Deus é fogo consumidor. Consumiu com a lei de Moisés, estabeleceu o pacto da graça. Somente ele poderia fazer isso. A cidade que Abraão esperava. Sabe que o patriarca Abraão, né, aquele que foi é chamado até hoje o pai da fé, ele esperava a formação de uma cidade. Ele esperava por isso. E foi essa cidade, a cidade do Deus vivo, que foi estabelecida na nossa mente, ali na cruz, pelo próprio Deus. Vamos ler aqui, ó, Hebreus capítulo 11, o verso 10, olha o que diz. Porque esperava, falando aqui de Abraão, esperava a cidade que tem fundamentos. E qual é o fundamento? Cristo ressuscitado, da qual o artífice ou o arquiteto e construtor é Deus. É a cidade que Abraão esperava, a cidade que foi construída por Cristo. O pacto da graça, que Abraão viveu antes lá da lei, naquela confusão toda. Ele esperava uma cidade, mas ó, na mente que era o pacto da graça, a cidade que Abraão esperava. Abraão esperava descer do céu uma grande cidade, né? Muito linda, muito brilhante, com muito ouro. Não era isso que ele estava esperando. Ele estava esperando uma nova forma de pensar, um novo pacto, um novo pacto que iria mudar as coisas. A cidade do ressuscitado, a cidade do Deus vivo. Era isso que Abraão estava esperando. E que estava no nosso espírito, na nossa mente. É isso que estava esperando. E já chegou. A boa notícia, abençoados, que a religião não entendeu, não sabe, que a cidade do Deus vivo já foi estabelecida por Deus ali na cruz. Hoje está aqui na nossa mente. Se você quer saber como é que funciona, Romanos até Hebreus. Não tem dificuldade, não tem mistério, não, porque o mistério que tinha sobre essa cidade, como se conduzir, como chegar, já foi revelado pelo próprio Deus ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito em 14 cartas. Você quer saber qual é a tua posição, qual é a tua parte nessa cidade? Romanos até Hebreus. Já podemos aqui te adiantar que nessa cidade você é abençoado, você é santo, você é perfeito, o seu nome está escrito lá, ó, está escrito lá na cidade lá que você faz parte. E quando você sair desse corpo aqui, quando esse corpo voltar para o pó, você volta para o nosso Pai, porque você faz parte da cidade do Deus vivo, a cidade que Abraão esperava. E já chegou. A religião vive aí na expectativa, quem sabe um dia, e cobra pedágio. Olha, eu paguei muito, né? Eu paguei muito caro querendo participar da cidade de Deus vivo, ser um morador. E na verdade a religião vende espaço, vende lugarzinho lá na cidade, mas o Evangelho deixa bem claro
que o preço para você participar dessa cidade já foi pago pelo próprio Cristo. E você é um participante, você faz parte dessa cidade, não pelos seus esforços, não pelos seus méritos, não porque você queira, não, abençoado. Foi o próprio Deus que fez todas as coisas. Ele tirou o pacto da lei e colocou o pacto da graça. E nos colocou, né, por predestinação dele, por ordem dele, por querer dele, pela vontade dele, nos colocou aqui depois da cruz, já no tempo da cidade estabelecida. Você só precisa entender. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz o quê? Rogo pelo culto racional, com raciocínio, pelo entendimento, pelo conhecimento, para que você possa entender. Senão você vai se perder, abençoado. Vai estar no pacto da graça e viver como aquele povo lá no deserto, um espaço que eles tinham que percorrer em pouco tempo, levaram lá 40 anos lá para chegar no lugar determinado por Deus. Você vai estar aqui no pacto da graça, procurando onde que fica, eu tenho que chegar, e você já está. Por quê? Porque não anda de acordo com o evangelho da incircuncisão. Abençoado, eu recebo a minha oração nessa manhã, é que você entenda a sua posição em Cristo Jesus. Para começar, você entender que o pacto da lei já acabou. É a primeira coisa primária, né? Primeira aula, quando você chega aqui, primeira aula, o pacto da lei teve fim na cruz, Romanos capítulo 10, verso 4, e o pacto que está valendo é o da graça de Deus, e já foi estabelecido por Cristo para nós. A nossa posição, temos uma posição aqui, posição aqui diante dele, aqui, e é essa, colocada por ele. Você não tem que pagar o preço já foi pago. Não, eu não preciso me batizar? Não, meu senhor, ele já se batizou por você. Eu não preciso jejuar? Não, ele já jejuou por você. Eu não preciso ir para a cruz? Também não. Ele já foi por você. O que tinha que ser feito, ele já fez. Você agora precisa se comportar como tal. É isso? Porque algumas pessoas nos acusam de libertinagem. Não, então quer dizer que... Não quer dizer nada, velho. O que quer dizer é o que o Evangelho diz. Que nós somos filhos e nos comportamos exatamente como os filhos. Porque se der uma escorregadinha, você vai ser corrigido pelo seu pai, tá bom? Mas não vai deixar de ser filho, porque nós estamos na cidade do Deus vivo, um reino que não pode ser abalado. Se comporte como tal, tá bom? Então, abençoado, eu recebo que você entenda que você não tem nada a ver com a lei de Moisés, que a lei de Moisés para nós é só história e que tudo já passou. Abençoados, compartilhe aí a mensagem, participe com as outras pessoas. Alguma coisa que você não entendeu, não gostou, pesquise, leia, ouça outros irmãos. Te aconselho aí ouvir o abençoado Dino Sânio, o abençoado Orlando Alves, a abençoada Vanilda. Ouça esses irmãos, que eles vão te explicar até de uma maneira mais excelente do que eu. Você vai entender que Deus mesmo já te colocou numa posição melhor, que você é um filho, você é filho. Bom, abençoado? Abençoados com todas as bênçãos. Compartilhe a mensagem. Se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. É importante também que isso aconteça, para que a palavra corra e seja glorificada. Que os nossos irmãos entendam. Tem que entender, a nossa luta é essa. A luta do apóstolo Paulo era essa, e a nossa continua sendo essa. Que os nossos irmãos entendam que não tem lei de Moisés, já acabou a lei. Nós vivemos num pacto melhor, de superiores promessas, que já foi tudo pago. Você tem que viver de acordo com um filho. Você é filho, você não é servo, você não é escravo, você não faz parte de uma cidade a ser conquistada. Você faz parte de uma cidade que já foi conquistada pelo próprio Deus ali na cruz. Você é um morador e não vai sair, porque a sua casa é própria, e quem habita nela é o próprio Deus, aquele que se une ao Senhor, um só espírito com ele. Abençoados com todas as bênçãos, ótimas festas aí. Estamos vivendo a véspera de um dia de muita festa. Recebo que você curta bem, se pratique bem, participe bem, né? Com moderação, porque de acordo com a sua posição em Cristo Jesus. Essa que é a verdade. De acordo com a nossa posição em Cristo Jesus. Filhos, bom, abençoados, melhor dia, melhor domingo, e até a próxima reunião. Recebo eu que seja na próxima semana. E muito obrigado pela sua participação. Meu amigo Marcos Mendes, lá de Nova Campina, um abraço para ti. Deixa lá o meu abraço lá para os meus irmãos lá, para os santos. Muita saudade dos santos, que breve estarei lá participando com os abençoados. Abençoados com todas as bênçãos.